eu não consigo ser feliz sem você. A minha vida não faz sentido sem você ao meu lado. Eu não consigo viver sozinha. Sinto que preciso ter alguém em minha vida para me sentir completa e amada. Eu não estou falando de amor. Eu estou falando de uma condição onde o outro deixa de ser um complemento e se torna o oxigênio. Onde o outro deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade de sobrevivência. Por que dedicamos a nossa vida a uma pessoa, a um trabalho, a um vício, ao ponto de nos anularmos? Quantas vezes entregamos na mão do outro a chave da nossa felicidade? Nos próximos minutos, vamos entender as correntes emocionais, como elas surgem e, o mais importante, como superá-las. Fique comigo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Emoções. Eu sou Fernanda Almeida, terapeuta, especialista em emoções, e hoje o tema que iremos abordar é dependência emocional. Hoje você vai descobrir se você sofre de dependência emocional, se já viveu essa condição ou se está sendo refém dela neste momento. A pessoa que tem dependência emocional, que vive esta condição, ela tem a extrema necessidade do outro para se sentir completa, amada e feliz, ao ponto de anular a própria identidade pelo outro. Muitas pessoas vivem esta condição e nem sabem. Quantas pessoas são reféns dos seus relacionamentos, de um trabalho, de um vício, e não se dão conta que estão vivendo situações absurdas, sofrendo abusos, maltratando o seu próprio corpo, por não entender o que se passa dentro do seu interior. A dependência emocional, ela é silenciosa. Ela é como um cancro que vai tomando a alma aos poucos. E isso vai escurecendo quem somos, até o ponto de não nos identificarmos mais como nós mesmos e acreditarmos que não somos capazes de existir fora da identidade do outro, porque não temos mais uma própria identidade. Para que alcancemos a absoluta compreensão desse tema, eu vou contar uma breve história para vocês. Uma vez, uma mãe passeava na floresta com a sua filha, felizes, cantarolando, olhando a natureza, ouvindo os pássaros cantar. Estavam desfrutando daquele dia, daquele momento. De repente, a criança se perde da sua mãe. Por um instante, a criança se sente feliz, porque naquele momento ela percebeu que ela poderia fazer o que queria, cantar, correr, brincar, sem o controle da mãe. Até que a noite chegou. Quando a noite chegou, ela entrou em desespero. Foi aí que ela começou a chamar pela mãe e procurar pela mãe, mas não encontrava. Então a criança, desesperada, começou a chorar. Uma cobra que observava a criança atentamente viu todo aquele desespero e resolveu se aproximar. Sem dizer uma única palavra, a cobra já tinha entendido tudo. Ela simplesmente se enrolou na criança e a fez se sentir acolhida e protegida. Quando o dia amanheceu, a criança, com a certeza de que ela poderia confiar na cobra, permaneceu ali ao lado da cobra, porque ela encontrou naquela cobra a segurança que a mãe dela oferecia. Então, os dias se passaram e a criança nada de encontrar a sua mãe,
A cada noite que chegava, a cobra se aproximava cada vez mais da criança, mantendo-a segura e num estado de conforto. Só que, com o passar dos dias, aquela cobra, com o seu instinto animal, o seu instinto impulsivo, picava aquela criança. A criança, sentindo a dor das picadas da cobra, decidiu aceitar, porque a cobra fazia com que ela se sentisse segura. Então, aquela criança aprendeu a conviver com as dores das picadas e o veneno correndo em seu corpo. E assim é uma pessoa que vive essa condição de dependência emocional. Ela aprende a conviver com a dor. Ela suporta o veneno correndo em seu corpo por medo do abandono, por medo da ausência de acolhimento, por medo de viver sozinha, de permanecer sozinha na escuridão, sem o amor, sem a proteção de que ela deveria ter recebido lá na infância, do pai, da mãe. Porque esta condição emocional nasce ainda na infância, pelo abandono afetivo ou pelo excesso de proteção. Então, quando não temos esse acolhimento, esse afeto, esse amor, nos perdemos no caminho e abrimos espaço para um vazio interno, onde tentamos de todos os modos preencher aquele espaço. Aquele amor que deveríamos ter recebido dos nossos pais, buscamos receber ele a todo custo de uma outra pessoa, depositando na mão do outro a responsabilidade por nos fazer feliz. E muitas vezes, a pessoa que vive esta condição de dependência emocional vai se tornar vítima de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, porque ela vai a todo custo buscar essa proteção. E ela vai querer isso de alguém. Então ela não vai medir esforços. Então ela vai aceitar qualquer pessoa entrar na vida dela. E quando a pessoa ela vive esse excesso de proteção na infância, ela se torna um adulto sem confiança, sem autoestima e sente que não é capaz de resolver os próprios problemas. Muitas mulheres e homens viveram esse abandono na infância. Ou viveram esse excesso de proteção, eu diria que muito mais o abandono. E hoje projetam em seus parceiros. Vivem relacionamentos abusivos, não entendem por que não conseguem sair. Aceitam humilhações no trabalho e não entendem o porquê que não conseguem reagir a isso. Dedicam as suas vidas a outra pessoa. Uma pessoa com dependência emocional, ela é capaz de fazer absurdos para não perder alguém. Para não se ver sozinha na escuridão da noite. O primeiro passo para a superação da dependência emocional é a conscientização. É reconhecer que você vive essa condição. Quando você reconhece, você abre espaço para a aceitação. E quando você aceita, você assume a responsabilidade de que a sua felicidade depende unicamente e exclusivamente de você. Então, quando você traz essa consciência, você já deu um passo em direção à sua força, em direção à sua autonomia. Você deixa de terceirizar a sua felicidade a outra pessoa. O segundo passo é a reconstrução da própria identidade.
É você olhar para dentro de si e falar: quem eu sou? Quem eu sou de verdade? Quem eu sou sem essa pessoa? Como sou eu sem ela? Como sou eu sem esse trabalho? Como sou eu sem esse vício? Como sou eu em essência? Então, quando você toma consciência e reconhece, aceita, você se reconstrói. Você já está enxergando o problema, porque a gente só consegue lutar com aquilo que vemos. Se não somos capazes de ver, não sabemos como lutar, não temos armas para enfrentar aquele problema. Outro passo importante que a pessoa que tem dependência emocional precisa dar é aprender a dizer não. Aprender a dizer não, não para o outro, mas aprender a dizer não a si mesmo. Porque não podemos oferecer algo ao outro antes de oferecermos a nós. Quando eu digo dizer não a si mesmo, é dizer não para aquele relacionamento que não está bem. Quando você deixa aquela pessoa que te faz mal, e aí você sente o desejo de ligar para ela, você sente o desejo de ir em busca dela, sente o desejo de enviar uma mensagem, é nesse momento que você tem que ter forças para dizer não a si mesmo. Eu não vou fazer isso. É quando você sente o desejo de aceitar aquela traição. Fala, mas ele é bom para mim. Eu não vou encontrar uma outra pessoa melhor do que ele errou. Todo mundo erra. É nesse momento que você tem que aprender a dizer não. Porque isso não é você quem quer viver essa experiência. É a carência que existe dentro de você. É o medo de ficar sozinho. É o medo da não aceitação. É o medo de estar na sua própria companhia. Então aprenda a dizer não a si mesmo. Aquele vício que te prejudica. Está deixando de fumar? Diz não para aquele desejo absurdo que vem. Diz não para aquele desejo compulsivo de querer comer em excesso. Diz não para as coisas que não te fazem bem. Diz não para tudo aquilo que não te deixa crescer, que não te deixa evoluir, que te mantém paralisada no medo. Diz não para o teu medo. A pessoa que tem dependência emocional, ela não suporta estar sozinha. Ela não suporta o silêncio, ela não suporta o vazio de uma casa, ela não suporta olhar no espelho e se ver sozinha. Quando ela se encontra em uma situação onde ela está sozinha, ela está sem um relacionamento, ela está em um ambiente só, ela, por não suportar o próprio pensamento, a própria carência, a própria solidão interior, ela começa a fazer ligações, ela vai para o WhatsApp, ela vai para o Instagram, ela começa a chamar um para sair, ela vai para a rua, ela não consegue ficar em casa, ela não consegue estar no próprio silêncio. Ela não suporta o próprio silêncio, ela não consegue parar, sentar e apenas observar o próprio pensamento. Ela é uma pessoa inquieta internamente, porque o vazio dela é tão grande, a dor dela é tão grande, o desejo dela de receber aquele amor que ela não recebeu lá na infância é tão grande que não a permite ouvir os próprios pensamentos. Ela sente inquieta, ela sente uma aflição, ela sente angústia, ela sente medo, ela tem medo de ouvir os próprios pensamentos, de estar sozinha com ela mesma. Ela está sempre buscando alguém para fazer companhia para ela, desesperadamente. E esse desespero faz ela entrar em relações que não são boas, ter amizades
que vai abusar dela, amizades que vai sugar aquela pessoa, relacionamentos que vão sugar aquela pessoa. E a pessoa vai aceitar, por medo de estar consigo mesma. É preciso olhar atentamente para o seu passado. Não tem como entender o momento atual se não olhar para o passado. Não tem como entender o momento atual da vida se não olharmos para o nosso passado. O que vivemos na infância? Como foi os nossos relacionamentos com os nossos pais? Em algum momento nos sentimos rejeitados? Em algum momento nos sentimos abandonados? Pai e mãe é fundamental na existência de uma criança. Portanto, tudo o que desejamos na nossa vida quando estamos doentes, a primeira coisa que pensamos é na nossa mãe. Eu queria tanto a minha mãe aqui. Quando estamos vivendo uma aflição, é na mãe que pensamos. Isso é inconsciente. Já queremos a nossa mãe. Todo ser humano, seja criança, seja um idoso, sente falta da mãe. A mãe é muito importante na vida. Então, é importante resolver fazer as pazes com os nossos pais dentro de nós, com a nossa mãe dentro de nós, para que possamos superar esse vazio e enxergar em nós o nosso valor. Porque precisamos dar a nós mesmos o amor, o acolhimento, a dedicação que nos faltou na infância. É só assim que é possível superar esta prisão tão dolorosa que é a dependência emocional. E eu convido você, neste momento, a se questionar: você está vivendo uma dependência emocional? Será que você não está sendo refém dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios pensamentos, do seu passado? Será que está sendo saudável as relações que você está cultivando na sua vida? Os hábitos, os seus comportamentos? É importante reconhecer quem você é agora, para que você possa construir uma nova pessoa e renascer para uma nova vida. Renascer da dor, porque é da dor que se nasce a força. E se você está vivendo um caso de dependência emocional extrema, não está conseguindo fazer isso sozinha, superar esta dor sozinha, busque ajuda. Você não precisa passar por isso sozinha. Você pode sim se reconstruir. Acredite em você. Acredite na sua força. Acredite no seu poder. Você vai passar por isso. Estamos juntas, estamos juntos. Vamos superar esta dor e juntos reconstruir um novo ser dentro de nós, mas conectado com quem realmente somos. Essa é a mensagem de hoje. E se você gostou, se inscreva no canal, curte, compartilha e deixe aqui nos comentários. Você está vivendo dependência emocional? Conhece alguém que está passando por isso? Me conte aqui. Eu vou ter o maior prazer em deixar um conselho exclusivamente para você. E se você precisar de uma consultoria, de uma mentoria, de palestras, o contato está aqui na descrição desse vídeo e também na bio do canal. Gente, eu agradeço profundamente mais uma vez pela companhia de todos vocês que chegaram comigo aqui até o final desse vídeo e ouviram esta mensagem. Vamos compartilhar esta mensagem e criar uma grande corrente de cura e transformação. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo.
Obrigada.